Bom, Rogério, a preparação visando o jogo da próxima terça-feira contra o CRB, ela tem algum tipo de alteração pelo fato de que tu estudas o adversário, mas hoje joga o CRB e certamente vocês vão estar de olho no adversário, né? O que muda nessa questão de preparação e de análise do adversário? Olha, Monassa, todas as informações que a gente possa pegar, não só no jogo e depois do jogo, nos próximos treinos, e isso também os adversários fazem conosco, né? A Série B, ela possibilita isso, né? É um campeonato de muita informação sobre todo mundo, de muita visibilidade, todo mundo acompanha todo mundo. Mas mesmo assim, o time do CRB já é um time conhecido, seu treinador, enfim. Independente de qualquer situação, a gente sabe que sabe das dificuldades que nós vamos enfrentar. Rogério, até tu não gostas muito de ficar mencionando, né, um jogador que vai atuar, independente do jogador que vai jogar em determinada posição. Mas lembro lá em Goiânia, tu falaste o seguinte, que o Ender não estava 100%. Foi uma coincidência só o Ender jogar as duas em casa, o Éder Ciola jogar as duas fora, até mesmo pelo fato da torcida estar pegando um pouco do pé do Éder Ciola? Não, a questão poderia ser o inverso, assim, né? As duas partidas do Ender ser fora. É a questão mesmo de revezamento, assim, como é com relação à zaga. E aí, no caso, poderia ser o caso, por exemplo, se o Marlon tivesse descontado, como o Ender estava, né? Aí teria à disposição o Breno. Então é coincidência, Monassa. Mas não tem como o jogador atuar todo o tempo, né? Às vezes, como o treinador sabe que tipo de competição está participando, ele sabe que vai ter alguma lesão, como já teve do Teco, amanhã depois vai ter cartão. Nós já temos jogadores pendurados, como é o caso do Wagner, né? Tivemos a lesão do Elias também. Por isso que eu não penso muito em 11 jogadores, porque nós vamos utilizar isso que é recente no início, e já utilizamos bastante jogadores. Não no sentido de quantidade, talvez possa ser um revezamento. Até o ano passado nós usamos, sei lá, uns 23, 24 jogadores todo o campeonato, né? Mas girava muito entre eles. O caso mais típico agora é dos zagueiros. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Agora está mais com os zagueiros, mais com o lateral. Amanhã depois pode ser com volante, pode ser com meia, pode ser com atacante, né? Então é uma situação normal. Não creio assim que um jogador possa fazer 38 partidas. Um dos jogadores, Rogério, que chama atenção é o Evaldo. É um jogador que passou por grandes clubes, praticamente não jogou o Brasileiro do ano passado, foi atuar, se não me engano, na última partida lá em Santa Catarina contra o Avaí. Nunca se viu o Evaldo reclamar de nada, ao contrário, sempre foi um jogador que, quando não pegava a lista, estava junto acompanhando os jogos. E este ano acabou entrando no time, foi bem, está bem na tua equipe, mas não está 100%, até tu falaste disso, né, em relação a ele. Sim. Lá em Goiânia. Até para essa carga de jogo, já que ele já vem atuando em 2 partidas seguidas, de repente dá uma segurada no Evaldo nesse jogo, volta o Teco, ou a tendência é manter o Evaldo na defesa ali? Eu utilizei os 3 jogadores, extremamente satisfeito, né? Eu sempre falando que tem o Jean e tem o Cirilo. Isso me dá tranquilidade. Eu me lembro que o próprio Evaldo, no jogo contra o Goiás, ele estava sentindo um pouco também, e por isso se preservou e se teve que colocar no segundo tempo, em função da expulsão do Teco. Então, é mais ou menos isso. Nós vamos ter que aguardar mais próximo, tem que ver o caso do Elias também, aguardar mais próximo para saber... porque como o nível é muito parecido, em situações normais, se o nível é parecido e tem um jogador um pouco descontado, é evidente que vai jogar aquele que está 100%.
né? Mas eu concordo contigo, ele tem feito boas partidas, a começar por aquele jogo mesmo contra o Avaí, mas naquele jogo a gente colocou justamente porque nós tínhamos ideia de aproveitá-lo mais esse ano. Esse é um jogador experiente, um jogador que jogou muito a Série A de brasileiro, veio para cá por isso, teve uma primeira passagem muito boa em 2014, depois ele ficou tempo fora no exterior, né? E os jogadores que, dependendo de onde é que você vai jogar, você perde muito, assim, de ser competitivo, e ele teve que praticamente ficar toda a temporada se readaptando, enfim. Mas a gente sempre foi muito correto e muito honesto, e ele também, no sentido que ele não estava jogando muito na temporada passada, mas que nós tínhamos confiança nele e estaríamos preparando para que ele pudesse, numa primeira oportunidade, aproveitar como ele está aproveitando. Quando tu falas em grupo, Rogério, por exemplo, você citasse agora essa questão do Elias, né? Que é uma incerteza, se poderás ou não contar com ele lá em Alagoas. Mas em caso de não jogar o Elias, por exemplo, tem outras opções, tem mesmo, não só o Wagner, como outras opções também. Essa é a garantia que te dá, de repente, de se perderes um jogador, tu tem 1, 2, 3 outros jogadores também que possas utilizar e o grupo não sentir? Olha, Manassés, eu vejo isso assim como diferencial. Não só a quantidade de jogadores que podem atuar nessa função do Elias, mas como a característica diferente, assim, né? Eu citei para ti uma vez, tem a questão do Ney, que entrou ali e até fez o gol na última partida. O Breno, evidentemente, está treinando e nós estamos dando todo o condicionamento dele para a lateral esquerda, mas ele pode fazer essa função, um jogador versátil, um jogador que tem boa técnica, tem ultrapassagem, e é a ideia para futuro também, né? Embora primeiro ele tenha que entender bem a questão dele ali na linha de 4. O Marcinho, o Juninho também jogam pelos dois lados, né? O Bruno pode jogar pela esquerda também, de fazer um... eu acho que isso é que vai dando mais tranquilidade para o técnico nesse sentido. Agora, tudo isso que eu estou falando, esses exemplos, eles não vão ser a cada jogo uma modificação. Isso é um processo mais lento. Algumas coisas que eu estou falando você vai ver lá em agosto, em setembro, né? Porque de uma partida para outra você procura mexer o menos possível, deixar eles pegarem entrosamento, deixar as trocas acontecerem quase que ao natural, deixar o processo de adaptação dos novos jogadores que estão chegando. Mas o importante é tu ter a qualidade, tu ter jogadores de qualidade e jogadores que você possa modificar até a maneira de jogar de uma partida para outra ou durante a mesma partida. Isso aconteceu contra o Náutico, né, com a entrada ali do NEM, né, e nos deu uma condição diferente que a gente tinha jogado contra o Goiás e contra o Londrina. São 3 jogos, Rogério, que a gente pode dizer que o Brasil não perde, né? Sim. Significa mais este fator, mais pelo resultado que o Brasil conquistou realmente em campo, até lá em Goiânia poderia ter ganho no segundo tempo, ou tem muito a ver também já com o crescimento do time, a evolução do time? Eu tinha falado para ti, Monassa, que eu gostei dos jogos contra o Londrina e contra o Goiás, porque eu já vi um entendimento tático da equipe. O que é entendimento tático? O mesmo, diante de uma ação do jogo, seja quando nós estamos defendendo, quando nós estamos atacando, quando a posse de bola está conosco, diante daquela ação ali, os jogadores terem o mesmo pensamento sobre que atitude tomar com relação àquilo. Se todo mundo recua, se todo mundo avança, se todo mundo pressiona, se todo mundo corre para trás da linha da bola, enfim. Então, assim, você começa a perceber que a equipe pensa como se tivesse uma cabeça só, entende? Você não vê
correrias para diferentes locais, assim, ações diferentes dos jogadores, né? Você vê que os jogadores, eles têm a mesma percepção do que fazer naquele momento. E isso para o treinador que observa é uma das principais... Um dos principais objetivos de um técnico de futebol é justamente isso. A harmonia dos setores, a equipe jogar em bloco, e eu já tinha reparado isso nesses 2 jogos. E agora contra o Náutico, a gente transformou isso em resultado. Nós vamos ter que manter, isso eu chamaria também de ter uma regularidade. Agora, essa regularidade muitas vezes vai fazer você ganhar, outras vezes, mesmo com isso, você não vai alcançar o resultado que você gostaria, porque também do outro lado existem os adversários. Nós estamos jogando uma competição difícil, uma competição de times de tradição também, em campeonatos brasileiros, de times que investem, de times que têm um jogador de muita qualidade, assim como nós estamos citando os jogadores de qualidade do Brasil. Do outro lado, tem jogadores de muita qualidade sempre, né? Tem a questão local, quando você joga fora, como é o caso agora do próximo jogo, né? Mas aquilo que nós tínhamos que fazer, o crescimento que nós tínhamos que ter para essa competição, acredito que está acontecendo. A adaptação dos jogadores, e aí eu observo os jogadores que chegaram há menos tempo, me parece que eles estão bem adaptados. Até onde isso vai nos levar, isso é a graça do futebol, Manassa, é saber, né, aquilo que a gente faz, até onde nós podemos chegar. Eu falasse também sobre essa questão, né, e até o Armando colocou esses tempos, Rogério, a logística, né? Eu não sei se mais algum clube da Série B tem essa questão toda de dificuldade que tem o Brasil. Tem que sair daqui 2 dias antes, ir para Porto Alegre, dorme em Porto Alegre, viaja outro dia para a cidade do jogo, treina. Né? O que se interfere nessa questão da preparação do time? Que muitas vezes, né, os times saem um dia antes, o Brasil tem que sair sempre 2 dias. Isso aí tem alguma influência, não? Bom, primeiro, quando a gente comenta isso, não é uma reclamação, porque a gente gosta de estar atravessando o país, né? Isso, aí a gente sente que é campeonato brasileiro, né? E vocês estão tendo, vocês têm essa experiência também, porque nos acompanham, sabe como é difícil, às vezes, você viajar no dia, né, aeroporto, não o voo em si, mas as esperas e tal. Então, mas eu acho que vários clubes passam. Acontece que a grande maioria tem o seu aeroporto na cidade, né? Nós não saímos de Pelotas, nós temos que ir de ônibus e depois voltar de ônibus. Talvez o Luverdense também passe por isso, os clubes mais do interior. Agora, às vezes é uma rotina que ela modifica. Por exemplo, assim, há jogos na véspera da partida, que você tem que levantar às 4 da manhã, 4h30, para tomar o café e pegar o voo às 6. É evidente que o seu voo é às 6, você tem que chegar 1 hora antes, né? Então você levanta 4 horas da manhã, aí pega um avião, e normalmente tem escala, quando é mais longe, né? Tirando São Paulo, Rio, o resto tudo tem escala, tu vai até a Brasília, tu vai até... E você chega, muitas vezes, lá pelo meio da tarde, na cidade onde você vai jogar. Rapidamente você faz uma refeição, se arruma e vai treinar. Você não pode passar a véspera do jogo, né, no dia da viagem, sem fazer nenhuma atividade. E você já vai para o campo, tal, né? E normalmente as distâncias, não é assim, você está no hotel e o campo está do lado. Normalmente os campos que a gente consegue, os centros de treinamentos, eles são sempre afastados. Então você leva mais 40, 50 minutos para ir para o treino, treina, depois volta mais 40, 50 minutos, às vezes mais, dependendo de qual é a cidade, pelo trânsito. Então, na véspera do jogo, assim, muitas vezes você tem um dia extremamente cansativo e desgastante.
em função desse deslocamento. Agora, as outras equipes também, muitas vezes, como foi o caso do Londrina, que foi jogar acho que na terça com a gente, chegou no domingo, o Náutico chegou no domingo, e ele chegou na antevéspera. Então, esse dia cansativo que eu acabei de descrever, ele ocorre 2 dias antes. Aí ele tem ainda a véspera do jogo para descansar e fazer um treino melhor, tal, né? Então, essa é a rotina. Lógico que a gente tem uma logística boa dentro das possibilidades, né? Dentro dos horários de voos que são oferecidos, mas é uma situação, um assunto que tu levantou que às vezes dá para até uma hora conversar com mais tempo. Às vezes o torcedor não sabe disso, né? Acho que é bom, chegou, pegou o avião, não saímos de Pelotas e chegamos dali 1 hora em Maceió, né? E é um fato que interfere. Então, os clubes que se cuidam mais, eles levam uma vantagem. Nesse sentido, o Brasil ele tem uma preocupação muito grande, né? Claro, dentro das possibilidades de horário. Rogério, o Brasil já tem a ideia, claro que vocês sempre colocam essa questão, que por tudo que passa o clube, né? Construção do estádio, tudo, o importante é permanecer na Série B. Claro que esse é o grande objetivo, né? No teu entendimento, até pelo que fez o Brasil no passado, seria um sonho hoje de repente, pensar em uma Série A para o Brasil esse ano? Não digo sonho. Se você for colocar como objetivo, é evidente que a gente sabe que é um objetivo difícil de alcançar. Isso não quer dizer que... Né? E ainda muito cedo de pensar, de saber qual é realmente as nossas chances. Eu acho que tem que correr mais jogos da Série B, né? Para você já ter visto ou ter enfrentado a grande maioria dos adversários, ver como se comporta, embora muitas vezes o segundo turno ele é um outro campeonato, ele é completamente diferente, né? Então, nós temos sempre o objetivo de fazer o melhor campeonato possível, né? De preferência de fazer uma campanha melhor do que do ano passado, que já foi boa né? Agora, nós temos que ter calma, nós temos que... né? Às vezes as pessoas acham também, muitas vezes as pessoas acham, Manassa, que não, tem que dizer que vai ser isso, que vai ser aquilo. O Brasil jogou a Série D, não disse que ia subir, subiu. Não disse que ia acontecer. A Série C foi a mesma coisa. E eu costumo dar um exemplo agora, né? Porque o pessoal às vezes fala, não, mas tem que dizer que vai fazer isso, vai fazer... Ora, se só falar fosse a solução, eu falaria bastante, né? Mas eu pergunto para ti, porque às vezes exigem isso do Brasil, não, tem que dizer que vai fazer isso. Eu pergunto para ti, você ouviu o treinador, um jogador, ou um dirigente do Novo Hamburgo, antes do Campeonato Gaúcho, dizer, nós vamos ser campeão? E mesmo assim foi campeão. Se você conversasse com o dirigente, com o jogador e com o treinador do Novo Hamburgo antes, eles iam dizer, olha, nós vamos tentar se manter, e esse era o objetivo. Então aí cai por terra esse negócio, não, tem que dizer que o poder das palavras, isso aí é para aqueles livros de autoajuda, palestra de autoajuda, né? A gente que já tem uma certa idade, eu e tu, Manassa, a gente sabe que o que funciona é trabalho. Se você falar ou não falar, né? Isso é mentira, né? Todo mundo pode falar a mesma coisa, 4 equipes vão subir, 4 equipes vão cair, você pode falar bastante, você pode, né? Então, isso para vender livro, para você pagar, para assistir algumas palestras, tal, né? Tem que falar assim, tem que falar assado. Alguns conseguem dizer que o Brasil não subiu ano passado, porque não sabe, tem umas coisas assim que o Novo Hamburgo foi campeão sem ter dito nada. Sem ter dito nada. Ele só trabalhou. É o que nós procuramos fazer, trabalhar.
né? Às vezes as pessoas acham que o futebol ele é uma mágica, assim, né? Se falar assim, se disser isso, assim, o que eu procuro falar é aquilo que eu penso. Eu vejo um campeonato difícil, mas evidentemente é um campeonato bom de participar, e o Brasil tenta, a cada ano, tentar ficar numa classificação melhor, fazer uma campanha melhor. Se nós vamos conseguir, não saberia dizer. Eu volto a falar isso para ti. A graça do futebol, o legal do futebol é justamente isso, né? Você não ter a certeza de nada, mas trabalhar para conseguir algo bom. Mas o bom disso tudo, Rogério, é que, até mesmo conversando com outros companheiros de outras emissoras, né, de times que transmitem futebol, enfim, o Brasil sempre é colocado como o azarão, né? Isso, de certa forma, é interessante para quem trabalha com os jogadores, ou seja, trabalha tranquilo, assim, tem aquele rótulo de time que postula alguma coisa. Não, eu não vejo assim bem por aí, né? Se nós tivéssemos a força, por exemplo, sei lá, do Atlético Mineiro, do Grêmio, agora do Inter, do Vasco, de todos os clubes desse porte que estavam na segunda divisão do Corinthians, e dissesse, olha, vocês têm chance ou têm obrigação de subir, ou isso ou aquilo, eu concordaria e eu não gostaria de, não, eu prefiro que o pessoal não espere muito da minha equipe. Não, eu espero que as pessoas pensem proporcionalmente, né? Eu não quero que a gente tenha uma condição e baixem muito. Não, o Brasil vai ser o último colocado, o pior time, e nem o Brasil vai atropelar todo mundo. Eu não gostaria que saíssem nem para muito mais, nem para muito menos. Eu gosto de analisar, e que as pessoas que analisam o Brasil, que elas digam exatamente qual é a força do Brasil, exatamente quais são as chances do Brasil. Agora, você pode ter X chance e as coisas não funcionarem, e pode ter essa mesma chance e surpreender, né? Mas qualquer coisa muito para baixo ou muito para cima será uma surpresa. Não que não possa acontecer.